afetadas pelo adultério, pela desistência. E muitas vezes o tempo passa e nós seguimos amargando a dor do divórcio, a dor das situações descritas anteriormente. Nós amamos a Deus. Quantos amam a Deus aqui? Mas necessitamos ouvir acerca destas questões. A mensagem desta manhã é para todos que estamos aqui. O que eu quero trazer da parte de Deus se resume em uma expressão, em uma frase, que há alguns anos, quando eu estava no meu ano sabático em Guarapari, Espírito Santo, sou capixaba, nasci em Guarapari, Deus me levava a buscar uma canção em espanhol que diz: Jesucristo basta. O tema da palavra desta manhã é: Jesus Cristo basta. Você que está carregando dores aí. Você que não se enquadra em nenhuma das situações aqui descritas, mas tem aí a sua dor, a sua angústia, a sua insatisfação, a sua história difícil. Nesta manhã o Senhor está falando conosco. Jesus Cristo basta. Você já tem o suficiente. Você já tem o suficiente. Viva com aquele que tem o suficiente. Jesus Cristo basta. Em 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, Paulo fala algo muito interessante. Ele orou ao Senhor e ouviu uma resposta muito clara da parte do Senhor: a minha graça te basta. O meu favor imerecido sobre a tua vida te basta. Paulo, quando descrevia o tema da graça, ele dizia: estais debaixo da graça, estais debaixo do favor imerecido de Deus. Você não está sozinho. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. E isto não significa pouca coisa. Você já tem o suficiente. Ele pode ressignificar a sua dor. Ele pode dar um desfecho belo à sua história. Não importa o que você atravessou até aqui. Não importa o tamanho do seu fracasso, da sua perda. Ele pode ressignificar a sua dor. Vale a pena caminhar com o Senhor. Vale a pena pertencer a esse Deus. Vale a pena andar até o último minuto da nossa vida, honrando aquele que nos fez filhos. Jesus Cristo basta. Jesus Cristo é suficiente. Porém, nós muitas vezes esquecemos disso. Cultuamos a nossa dor. Cultuamos as nossas angústias. E o tempo passa. E estamos presos à situação trágica, à situação de dor. Eu não quero diminuir, eu não quero desvalorizar a sua dor e a sua história, mas eu quero, neste momento, trazer para o centro das nossas atenções quem é digno das nossas atenções e quem merece toda a honra e toda a glória, que é o Senhor Jesus, que morreu por nós, que ressuscitou. Por meio dele nós somos filhos. Nós não estamos órfãos. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos desamparados. Ele está conosco. E temos que viver como quem já tem o suficiente. Eu sei que todos que estamos aqui temos sonhos e de alguma forma a insatisfação nos move. Porém, a insatisfação doentia é algo que o cristão não pode permitir. Quando alguém é insatisfeito ao extremo, deixa de desfrutar o que já tem. Deixa de perceber o privilégio que já possui.
Você é abençoado. Você é abençoado por pertencer a Deus, você é abençoado por estar em um país que te dá a oportunidade de desenvolver a sua profissão, de conquistar bens materiais, de dar o melhor à sua família. Não sei se você está celebrando isso. Muita gente gostaria de estar no seu lugar. Deus te trouxe a essa nação. Mas deixa eu te dizer, você não veio aqui por causa do dinheiro. Eu estava nos Estados Unidos, fiz a 4ª viagem aos Estados Unidos, visitei algumas igrejas e alguns irmãos que imigram para os Estados Unidos, para o Canadá, dizem que vieram para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é algo bom. E trabalhar é um mandamento de Deus. Mas nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Nós não andamos correndo atrás do dinheiro, nós andamos pelo propósito de Deus. Porque se não foi o propósito de Deus, isso é muito mais amplo do que ganhar dinheiro. Se não foi o propósito de Deus que te trouxe a esta nação, você é um Jonas. Você está fora do lugar. Mas se foi o propósito de Deus que te trouxe a essa nação, suas questões pessoais serão resolvidas, suas conquistas serão garantidas e outras pessoas serão abençoadas. Porque o Jonas, ele é um perigo para quem está perto dele quando está fora do propósito. Mas ele é bênção quando se enquadra no propósito de Deus. Você não veio somente tirar dessa nação o que esta nação pode oferecer. Você veio para Deus, você vive para Deus. Jesus é o mais importante na história da sua vida e você veio para abençoar essa nação. Você veio para ser instrumento de Deus. Aos imigrantes que estão aqui, também aos canadenses, aos nativos, sei que alguns aqui já são canadenses, já ganharam esse direito. Viva para Deus, entenda, o centro da sua existência necessita ser o Senhor Jesus Cristo. Quando alguém não entende isso, começa a projetar o topo. Então, quando eu chegar no topo, na minha profissão, eu serei feliz. Quando eu conseguir um casamento, eu serei feliz. Quando o Senhor me der filhos, eu serei feliz. E sempre jogando para frente. E projetando nas conquistas sua expectativa de felicidade. Nós já temos o suficiente. Jesus Cristo basta. É bom ter todas essas coisas, mas o centro da nossa vida é Jesus. E eu lembro que li a história de um atleta que batalhou muito para chegar ao pódio, para chegar ao topo, ao primeiro lugar na sua categoria. E um dia ele, depois de muito treinamento, ele conseguiu. E foi um momento muito feliz. Ele celebrou a vitória, junto à sua família, junto aos seus companheiros. E um repórter se aproximou dele e perguntou: você chegou ao topo? Quando você subiu ao pódio, quando você subiu ao topo, ao ponto mais alto que um atleta na sua modalidade consegue alcançar, o que você viu? E ele disse: eu não vi nada, porque o topo é vazio. Quantos estão entendendo a palavra dessa manhã? É muito bom conquistar. É muito bom alcançar os nossos sonhos, mas Jesus Cristo precisa ser o centro da nossa vida. A nossa casa precisa estar fundamentada na rocha que é o próprio Senhor Jesus. Tudo o que temos, todos os nossos sonhos necessitam de um foco claro, a honra e a glória do Senhor Jesus. Há alguns anos, eu celebrava algumas das minhas conquistas. E de repente, quando o Espírito de Deus me levou a ouvir a canção Jesus Cristo basta, Jesus Cristo basta.
eu percebi que algo muito difícil estava por acontecer. E foi um dos momentos mais duros da minha vida, quando eu vi a minha família se desfacelar. Anos dedicado à obra missionária. Eu sou missionário desde os 18 anos. Com 18 anos já estava correndo estados brasileiros pregando o evangelho com uma agência missionária. Pude servir no Nordeste brasileiro, no estado mais pobre, Piauí. Bênção. Na cidade de Guadalupe, também na cidade de Teresina. Pude ser bênção no meu estado, em estados vizinhos. E sempre busquei oferecer o meu melhor para Deus. Sempre tive uma vida diferente. E nós pensamos que muitas vezes coisas ruins não acontecerão conosco porque servimos a Deus. Uma coisa eu aprendi, Deus, ele é protetor, mas não é super protetor. Há momentos em que ele permite que passemos por situações muito ruins. E o inimigo planejou a destruição da minha família e tentou me paralisar, mas com 4 dias de lágrima eu me levantei e disse, eu não vou ficar prostrado, porque eu tenho o suficiente. Sabe, conquiste sua família, forme a sua família e defenda a sua família com unhas e dentes, mas não fundamente em ninguém a sua felicidade. Fundamente em Jesus. Porque essa pessoa ela pode te decepcionar. Essa pessoa pode morrer. Essa pessoa pode fazer escolhas onde você não esteja dentro dessas escolhas. Mas o Senhor Jesus sempre estará com você. Valorize os seus amigos e trabalhe pelos seus amigos. Mas os seus amigos podem te decepcionar. Abra o seu coração para pessoas. Sirva a pessoas. Mas não fundamente em pessoas a sua felicidade. Conquiste coisas. Compre, empreenda. Avance na sua vida profissional, mas não coloque o seu coração em coisas. A canetada de um presidente, mesmo em um país estável como esse, pode mudar sua realidade econômica. Um mau negócio pode mudar a sua realidade econômica de repente. Mas viva para Jesus, viva para a glória de Deus. Coloque o seu coração no Senhor Jesus. Com 18 anos, eu estava orando frente a uma praia por volta das 6 da tarde, na minha cidade natal, Guarapari, Espírito Santo. E eu estava falando com Deus sobre uma promessa que havia recebido meses antes, de que uma porta se abriria para que eu pudesse servir integralmente no ministério. No momento em que eu falava com Deus, uma senhora se aproximou de mim. E não me disse boa tarde, não me disse boa noite, já era 6 da tarde, então deveria ser boa noite. E disse, Gustavo, por que você não vai a Jovens com uma Missão? Realizar o curso de formação missionária. A resposta veio imediatamente à minha oração. E desde então, eu passei a viver para Deus. Entendi como resposta de Deus a palavra daquela senhora vizinha da minha mãe que estava no lugar certo, na hora certa. E desde então, tenho vivido uma vida diferente para Deus. Fiz parte de uma agência missionária chamada Jocum, Jovens com uma Missão, que nasceu na Pensilvânia, no país vizinho.
E a minha vida tem sido viver para Deus e dizer a outras pessoas que Jesus é o suficiente. E no ápice do meu ministério, quando o inimigo tentou destruir ferrenhamente a minha vida da maneira mais dolorida, eu descobri na prática que Jesus Cristo basta. Louvado seja Deus. E hoje eu posso dizer que Ele ressignificou a minha dor. Ele me ensinou a perdoar e com o passar dos anos, Ele restaurou a minha vida. Hoje eu sou casado com uma hondurenha, uma companheira de vida, uma companheira de ministério, e nas próximas semanas nasce a nossa filha Adassa. A qualquer momento ela pode nascer e eu preciso correr para o Brasil para chegar a tempo. Essa madrugada veio um alarme falso. Não existe nada melhor do que servir ao Senhor. E muitas vezes nós colocamos a nossa expectativa de felicidade em um lugar, em coisas como já falei. E eu descobri que a felicidade não está em um lugar, está em uma pessoa. Tampouco a alegria do céu está na beleza do rio. Se você pensa no céu como um lugar físico, com mansões, como nós descrevemos, com ruas de ouro, com mar de cristal, a beleza do céu está no Senhor Jesus. A alegria do céu e o prazer do céu está no Senhor Jesus. E mesmo quando o Senhor nos leva a circunstâncias extremas por amor à sua obra, é possível ter alegria, é possível ter prazer, é possível sorrir. Deus me levou no ano de 2011 a uma das nações mais complicadas deste planeta. Honduras era então considerada a nação mais violenta do mundo e mais perigosa do mundo, com 64% da sua população vivendo abaixo da linha de pobreza. Já parou para pensar o que significa 64% de pessoas abaixo da linha de pobreza? 64% de uma população de 8 milhões vivendo em extrema miséria. Todos os dias, 2 milhões e 800 mil hondurenhos despertam sem saber o que vão comer. Ao conviver com hondurenhos, eu escutei de hondurenhos que comem muitas vezes uma vez a cada 3 dias. E quando conseguem comer uma só vez, celebram e agradecem a Deus, porque vivem uma realidade de pobreza. Uma realidade também de violência, porque são vítimas das chamadas pandilhas, as gangues de Los Angeles que dominam a América Central. E o Senhor nos colocou no alto de uma montanha chamada Monte de los Olivos. Era uma fazenda que foi desapropriada para aqueles que perderam tudo no furacão Mitch. Hoje, nessa região, temos cerca de 100 mil pessoas sem água encanada. Há 25 anos que o bairro existe, eles não têm água encanada, eles não têm pavimentação. E o índice de violência desta região é extremo. Quando chegamos no ano de 2011, o coração estava vibrando pela oportunidade de servir a uma das nações mais complicadas do mundo. E o Senhor nos colocou justamente no extremo, no alto de uma montanha, lidando com pessoas marcadas pela pobreza e pela violência. Já nas primeiras reuniões, nós percebíamos que praticamente todas as famílias tinham um ou mais casos de parentes assassinados.
E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E neste lugar eu vivi as mais lindas experiências. E a igreja nasceu da maneira mais simples. Quantos gostam de carro aqui? Todos nós, não é? Eu também gosto, mas quando eu cheguei a Honduras, eu não tinha recurso para comprar um. Então nós alugamos uma caminhonete excelente, irmãos. Quando o motorista dava para a direita, a caminhonete ia para a esquerda. Colocamos roupas usadas. Colocamos arroz com carne de soja. Cadastramos 51 famílias e agendamos o horário de distribuição. Quando faltava 1 hora para a distribuição, a fila já estava feita. E eu subi em cima daquela caminhonete com a lataria enferrujada, me apresentei com a minha camisa do Brasil, e assim nasceu a Igreja por Amor a Honduras. E eu lembro que as roupas eram roupas enviadas dos Estados Unidos, algumas calças cabiam uns 2 ou 3 hondurenhos. E as crianças pegavam a roupa e diziam: que legal, a minha mãe vai desfazer a roupa, pastor, e vai costurar para nós. E eram 3 pacotinhos de cada um 1 libra, com arroz e carne de soja, e eles celebravam. E eu estava constrangido, porque eu queria oferecer mais. Eu ainda não tinha ideia da extrema pobreza que viviam os hondurenhos naquela região de Tegucigalpa, capital de Honduras. Comecei a dar início às reuniões nas casas. Lembro que já nos primeiros meses o Senhor nos deu um terreno de 120 metros quadrados. Nós não tínhamos dinheiro para construção, então construímos um local para 30 pessoas com madeira de terceira qualidade. Mesmo eles morando em casas muito simples, passavam em frente à igreja e diziam: que feia a igreja. Uma criança da primeira família que nós alcançamos se aproximou de mim e disse: que feia a igreja, é verdade, pastor? E nós passamos 9 meses neste lugar. Nós não tínhamos microfone, a luz era emprestada da vizinha. E eu lembro que uma senhora se aproximou e disse: eu sei tocar violão. E se ofereceu para participar do nosso ministério de louvor. E eu tinha um violão e deixei o violão com essa senhora, feliz porque agora nós temos uma instrumentista. E de repente, todas as músicas que nós cantávamos, ela tocava a nota do blém, blém, blém. Blém, 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 blém. Ela de verdade não sabia uma nota sequer, mas ela entendia que tocar violão era blém, blém, blém. E eu lembro que os irmãos da igreja começaram a me pedir que eu tirasse o violão daquela senhora porque estava feio, mas eu era um pastor novo, com muita dificuldade de confrontar pessoas. E eu deixei mais um tempo até que tive coragem. Quando eu peguei o microfone, tinha a marca dos dedos na casa do blém, blém, blém. Esse foi o nosso início. Mas em um local simples, com capacidade para 30 pessoas, que até uma criança não conseguia silenciar e dizia que era feio. E até o povo que vivia no meio simples não acreditava no futuro da igreja. Deus nos abriu as portas daquela nação. Lembro que um ex-jogador do Fluminense entrou em contato conosco perguntando se poderia visitar Honduras com 20 atletas. E eu não acreditei que ele pagaria a passagem de 20 atletas, na verdade, os 20 atletas que pagaram a própria passagem. Eu não tinha condições de dar alimentação a 20 homens, havia pouco apoio ao projeto missionário, mas com o tempo eu consegui conexões para receber esta equipe missionária. E eu lembro quando eles chegaram no aeroporto, a segunda maior televisão do país entrou ao vivo entrevistando os missionários e me apresentando ao país.
E por meio da chegada dos missionários, outras televisões se interessaram pelos missionários brasileiros que estavam atuando em Honduras, e eu pude ser entrevistado pela principal rede de televisão e outras redes de televisão e rádio. Eu lembro que na Copa de 2014 eu fui até comentarista da Copa. Porque eles pensam que todo brasileiro entende de futebol. E eu digo quase toda a palavra, que a única coisa que eu tenho a ver com futebol é que eu comi a bola de futebol. Está aqui, está difícil. Mas por meio deste contato e por meio do futebol, Deus nos deu um programa que evangelizou, não é exagero, milhares de jovens em uma das comunidades mais pobres da capital hondurenha. E eu lembro que quando estávamos com 200 jovens ouvindo o evangelho todos os sábados, eu percebi uma guerra espiritual muito intensa. E minutos depois chegou a notícia: acabam de assassinar um dos nossos jovens bem perto do campo de futebol. E foi um dia que eu chorei profundamente. E eu pedi ao Senhor que não nos permitisse mais viver esse tipo de situação. E Deus, por algum motivo, não respondeu a minha oração. Nos meses seguintes, em uma só semana, 8 dos nossos jovens foram assassinados na guerra entre gangues. Um jovem disse: a partir de domingo eu vou congregar na igreja do brasileiro. Neste mesmo domingo ele foi assassinado e o caixão entrou pelas portas da igreja. Houve um jovem que ouvia o evangelho todos os sábados, e um dia ele estava muito triste em casa e disse à sua à sua tia: tia, tem culto na sua igreja hoje? E a tia disse: tem culto de oração. E ele disse que queria ir no culto de oração. Ele foi ao culto de oração e orava fervorosamente. E ninguém entendia o porquê de tanto fervor. Antes não entendiam o porquê de tanta tristeza, depois não entendiam porquê tanto fervor, se aquele jovem nunca tinha congregado, participava todos os sábados, mas nunca tinha tomado uma decisão por Cristo. Aquele jovem confessou a Jesus como Senhor e Salvador. Toda a sua família estava impactada. De repente, aquele jovem saiu do templo e se encontrou com um amigo. 30 minutos depois que ele entregou a vida a Jesus, 2 homens em uma moto o interceptaram e dispararam contra ele 40 tiros. Aquele jovem foi ao encontro do Senhor na mesma noite em que entregou a vida a Jesus. E em muitos momentos em Honduras, o perigo passou muito perto da minha família. Já vi arma direcionada à cabeça da minha filha. E ameaças concretas. Em muitos momentos era desagradável lidar com tantas situações de morte, mas em nenhum momento eu pensei em desistir. Neste lugar, com tantas histórias tristes, eu vivi histórias maravilhosas, porque não existe nada melhor do que viver para Deus. E eu pude dizer que neste lugar eu experimentei alegria, eu experimentei prazer. Eu experimentei da abundância do Senhor, porque não é o lugar que te traz felicidade, não é o lugar que te traz alegria, que te traz realização, é a sua relação com Deus, é viver o seu propósito com Deus, é viver o motivo pelo qual o Senhor te trouxe a este mundo. Alguns de nós estamos perdidos, não vivendo o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós necessitamos descobrir por que existimos e qual é o sonho de Deus para cada um de nós e dar um significado amplo à nossa existência. Eu descobri que eu nasci para a glória de Deus. E eu tenho oferecido a minha vida a favor dos aflitos, a favor daqueles que não sabem que Jesus Cristo basta. Isso não significa que você necessita ser
um missionário no sentido pleno da palavra. Não significa que você precisa abandonar a sua vida profissional e ir para a África pregar o evangelho. Não significa que todos que estamos aqui necessitam agora anelar ao episcopado e buscar o cargo de pastor ou de missionário. Mas todos nós, onde estamos, onde o Senhor nos colocou, no seu ambiente de trabalho, na sua universidade, nos seus relacionamentos, necessitamos viver para Deus. Não use a religião como um acessório. Não use da casa de Deus somente como um lugar que te deixa mais calmo e te ajuda a conquistar o que você precisa. Tenha uma relação profunda com Deus e leve Deus para todas as áreas da sua vida. Na sua universidade saibam que você ama a Deus, que você não se envergonha do evangelho do Senhor Jesus. No seu ambiente escolar, saibam que sua vida é fundamentada em Jesus, que você não se envergonha da sua fé. Que no ambiente profissional percebam que você é diferente, que você ama a Deus e para você Jesus Cristo basta. Jesus Cristo é suficiente. Quero te convidar a ficar de pé neste momento. Bendito o nome do Senhor. E por causa desse chamado, todo o meu sofrimento e todas as minhas dores foram ressignificadas. E a alegria do meu coração é olhar para trás e perceber que eu vivi para Deus. Que as minhas duas filhas, elas vão ter orgulho, no bom sentido da palavra orgulho, da história que o pai escreveu. Eu lembro de um jovem que pegou o microfone do Dia dos Pais, no Dia dos Pais em Honduras. Disse: olha, eu nunca tive pai, o meu pai foi assassinado quando eu ainda estava no ventre da minha mãe. Toda a vida eu queria entender o que significa ter um pai. Nos dias das comemorações do Dia dos Pais na escola, eu ficava triste, porque eu não tinha um pai. Eu queria entender o que é ter um pai, como seria a minha vida se eu tivesse um pai. Mas hoje eu entendo o que é ser filho e o que é ter um pai, porque o Senhor é o meu pai. E hoje eu sei o que é ter um pai, porque Deus colocou o Senhor na minha vida como referência de pai. Hoje esse jovem é pai. Pai de um filho biológico e um filho que ele adotou, o filho da esposa. Um excelente pai, por sinal, porque ele recebeu referência. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho transforma. A pastora que está à frente da igreja nesses dias tem 69 anos. Perdeu 2 filhos assassinados na guerra de gangues, na criminalidade. Um vítima de extorsão, outro porque andava por um caminho torto. E ela disse: eu tenho idade para ser a sua mãe, mas você é o meu pai. Eles não usam o termo você, é usted, que significa o Senhor. Ela me chamou de Senhor. O Senhor é o meu pai. Porque eu já não tinha força para seguir com a minha vida, mas eu recebi força por meio da sua renúncia, quando você deixou o seu país para abençoar este país tão complicado. Este é o prazer daqueles que servem ao Senhor. Esta é a recompensa daqueles que vivem para o Senhor, daqueles que amam ao seu próximo. No meio da guerra de gangues, eu pude batizar 21 pessoas, 19 jovens, que sofriam a morte dos seus colegas e entregaram a vida a Jesus. E ao longo destes anos em Honduras, batizei muitas vidas. Preguei o Evangelho várias vezes em várias emissoras de televisão. A igreja já não é mais aquele quadradinho de 30 pessoas, já passou por um templo de 120 e depois passou para um templo para 400 pessoas. Um local simples,
mas um local que está com as portas abertas, e até mesmo na pandemia, com as portas fechadas, fez diferença na comunidade, levando alimento, amparando famílias. A Deus toda a honra e toda a glória. Ele que faz todas as coisas, é o Evangelho que transforma. As pessoas necessitam saber que Jesus Cristo basta. Primeiro você necessita assumir um posicionamento de celebrar ao Senhor a sua salvação todos os dias da sua vida. E não permitir que a tristeza e a angústia por coisas ou por dores do passado tire você do foco. Feche os teus olhos neste momento. Diga para o Senhor que deseja desfrutar mais da sua posição de filho. E deseja que Ele ressignifique a sua dor. E dê um novo rumo à sua história. Você que pensa que já não pode ser feliz, porque perdeu algo, porque enfrentou algo horroroso. Você que pensa que a sua vida acabou, Deus quer trazer um novo significado à sua dor, à sua perda, ao teu sofrimento. Você tem um futuro brilhante adiante de você. Você tem uma história linda, onde Jesus será o centro. E Ele vai usar a sua dor para confortar aqueles que estão sofrendo, aqueles que não sabem que Jesus Cristo basta. Que não existe nada melhor do que ser cristão. Que não existe nada melhor do que andar com Deus. Que não existe privilégio maior do que o acesso à presença de Deus. Eles saberão por seu intermédio que Deus fala. Eles saberão por seu intermédio que Jesus Cristo vive, que Jesus Cristo liberta, que eles não precisam andar nessa busca insaciável pelos prazeres do mundo. Jesus Cristo é a água que sacia o homem. Aquele que bebe dessa água nunca mais terá sede. Eles necessitam saber do seu privilégio. Ofereça a sua vida como instrumento de Deus nessa manhã. Ofereça a sua vida como instrumento de Deus. Não estou te chamando para que você se torne um pastor ou um missionário. Se Deus tem isso para você, diga sim. O convite do Senhor para nós nesta manhã é: onde você foi posto por Deus, seja um instrumento de Deus nessa hora. Abra a sua boca com coragem e testemunha do que Deus fez na sua vida. Abra a sua boca com coragem e fala daquilo que Cristo fez na sua vida. Levanta a tua cabeça e proclama a sua fé neste país. Se você quer ressignificar a sua vida neste momento, o propósito da sua vida, eu quero te convidar a vir aqui à frente nesse momento. Se você quer reconsagrar a sua vida profissional, você que tem dificuldade de proclamar o Evangelho de Jesus no ambiente profissional, você que tem vergonha de falar da sua fé, falar do que Deus fez na sua vida, com medo de ser ridicularizado, eu te convido a vir à frente. Você que já tem feito pelo Senhor e quer fazer muito mais, você que quer ganhar vidas para Cristo nessa nação, te convido a vir aqui à frente nesse momento. Até mesmo se você deseja ser um ministro do Evangelho oficial da igreja, um pastor, um missionário para ser enviado para uma nação distante, para abençoar um país europeu, porque a Europa necessita mais do que qualquer outro continente. Venha aqui à frente e ofereça a sua vida ao Senhor. As nações necessitam saber que Jesus Cristo é o suficiente, que Ele veio, que o Messias já veio, o Messias de todos os povos. Oh, aleluia! Não existe missão mais nobre do que a missão de levar o homem a reconciliar-se com Deus por meio de Jesus Cristo. Bendito é o nome do Senhor. Por favor, não entenda que essa missão seja só de missionários ou pastores. Essa é a missão de todo aquele que conhece a Jesus. O seu encontro com o Senhor te faz responsável em transmitir a verdade do Evangelho àqueles que ainda não conhecem. Toda a igreja, feche os teus olhos nesse momento.
Se você ainda quer vir à frente, você tem a oportunidade. Nós vamos orar nessa manhã, para que o Senhor nos faça mais relevantes. Você que está vivendo aí ansioso pelas coisas materiais, angustiado pelo que você não tem, e não consegue desfrutar do que tem, e celebrar o que já conquistou. Você que tem uma família linda e não consegue agradecer a Deus pela linda família que você tem. Você que é filho de Deus, mas não está desfrutando da comunhão com Deus, da sua relação com o Todo-Poderoso. Coloque a sua vida diante do Senhor nesta manhã. E entenda, Jesus Cristo basta. Jesus Cristo é suficiente. Oh, aleluia. Bendito o seu nome, Senhor. Oh, aleluia. Santo, santo, santo. Comece a glorificar ao Senhor nesse momento. Comece a glorificar o Senhor neste momento. Comece a exaltar o Senhor neste momento. O Espírito de Deus está neste lugar. Oh, entrega a tua vida ao Senhor neste momento. Consagra a tua vida, consagra a tua existência. O foco da tua vida ao Senhor neste momento. Oh, aleluia. Você que é filho de Deus e não está desfrutando, faça um propósito de começar a desfrutar. Celebre ao Senhor a sua adoção, a sua posição de filho, seu novo nascimento nessa manhã. Oh, aleluia. Ela baia sole cantará. Chore babaye baie ba cantará, soroboyo cantará. Ori baia si canchomente fascebri andará. Chore bebe 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 bebe.